Bem, meus irmãos, estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa noite de quinta-feira, 22 de setembro de 2020, de terça-feira, não é? 22 de setembro de 2020, para mais uma palestra pública, mais uma noite de estudos e de reflexões. Hoje, o nosso estudo será do livro A Oração de Francisco de Assis, uma mensagem de paz para o mundo atual, do nosso irmão Leonardo Boff. E a nossa irmã Denise Fernandes, trabalhadora da nossa casa, vai fazer a reflexão do texto que tem o título Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então, nós passamos a palavra para a nossa irmã Denise e que ela possa ser inspirada nos seus pensamentos, nas suas reflexões, para que todos nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O ser humano concreto é constituído por vários centros energéticos que conferem dinamismo à vida. O desejo, o instinto de sobrevivência, o cuidado, o amor, a capacidade de captar totalidade. Um dos principais é também a esperança, entendida não apenas como uma virtude, mas como um princípio gerador de muitas virtudes. A esperança é a energia básica que dinamiza todas as demais. Eu gostaria de dividir com vocês. Vocês estão enxergando bem? Estão ouvindo bem? Gostaria de dividir com vocês umas anotações que fiz a respeito da esperança. A minha janela está bem grande, gente? Ou está pequenininha? Está grande. Está grande. Eu não estou vendo porque... Isso. Porque é apresentação de slide, tá? Mas não é apresentação, não. É só como eu vou colocar como anotações para poder nortear o nosso estudo. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A oração de São Francisco, uma mensagem de paz para o mundo atual. Leonardo Boff. Bom, já passei demais, hein? Pronto? Peraí, gente, que eu tô com um probleminha de... aqui. Esperança, do latim esperare. Sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. O homem deve se apegar à esperança como navio à âncora. Há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Quem nos falou isso foi São Tomás de Aquino. E não estou enxergando isso. O que nos diz, o que nos mostra
Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 13, nos diz o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento será presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Eu estou com problema só na hora de passar aqui porque não estou enxergando. Vocês estão acompanhando aí? Sim, amiga. Eu não estou conseguindo ver. Peraí. Vocês estão me vendo? Pronto. Eu não estava me vendo. Ótimo. Continuando aqui no Boff, o Leonardo Boff, esse querido companheiro que nos traz tantas lições, né? Tantas explicações, tanto alento. Ele é um amigo da esperança, né? Ele nos traz esperança também. E nessa oração, onde São Francisco, com todo aquele seu magnetismo, a sua doçura, né? Pedindo, fazendo essa oração, nos incitando a olharmos para dentro de nós mesmos, a olharmos para as nossas atitudes diante dos desafios que temos durante a nossa existência. E Leonardo Boff nos fazendo essa reflexão nos auxilia, com certeza, a ter esperança. Continuando no segundo parágrafo, ele diz assim: podemos perder a fé e a consequência é uma aterradora ausência de sentido. Mas a vida continua. Podemos perder o amor e desaparece o brilho e a alegria de viver. Mas as pessoas sobrevivem e buscam um novo amor. No entanto, quando perdemos a esperança, desaparecem todas as razões para viver. A loucura, o suicídio e a morte são os fantasmas que rondam os que perderam a esperança. É o inferno do desespero. As cenas desesperadoras são as mais terrificantes. Os olhos saltam das órbitas, os rostos se deformam, as pessoas se atiram dos andares mais altos, jogam-se ao mar encapelado, arremessam o carro ao abismo. Por medo de morrer, o desesperado por vezes se mata. O desespero surge quando a pessoa é colocada numa situação sem saída e se vê encurralada contra a parede. Atualmente, entre as muitas situações de desespero, duas ressaltam sobremaneira: a miséria social e a consciência da morte próxima e inevitável. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Os números
mal escondem o desespero dos que não sabem o que vão comer, onde dormir e como chegar ao dia de amanhã. A dor maior é ver os filhos sofrerem por fome e não saber a quem recorrer. É parca a solidariedade humana solidariedade entre os humanos. As gerações futuras, ao olharem para o nosso tempo, nos condenarão como bárbaros, inumanos e sem piedade, porque fomos demasiadamente insensíveis em face dos padecimentos dos nossos próprios irmãos e irmãs. Quantos entram em desespero quando descobrem que a pessoa muito querida tem AIDS ou que o câncer de um filho já produziu metástase nos principais órgãos vitais? Fecha-se o horizonte do futuro. A morte lança sua sombra letal sobre a vida. A ideia da morte anunciada é uma das realidades mais difíceis de serem digeridas pelo organismo espiritual humano. O primeiro sentimento é de injustiça. Por que eu? Por que ele ou ela? Se há tantos perversos que mereceriam morrer antes. Depois vem a revolta. Por que morrer agora e não ao cumprir o ciclo da vida? Por fim, surge a autovitimação. A pessoa sente-se vítima inocente de mecanismos incontroláveis da natureza e do próprio corpo, que de repente se torna estranho e traiçoeiro. Procuram-se, então, todos os possíveis caminhos de cura. Potencializa-se a esperança de que haja médicos, curandeiros, paranormais, portadores de saberes secretos que nos possam salvar. Quando nada assusta a ação devastadora da morte, a pessoa se rende e se resigna. No entanto, milagres acontecem. Nem sempre a cura tão buscada, mas a reelaboração do sentido da vida através de uma entrega serena a Deus. Por causa da fé, a morte deixa de ser para muitos um fantasma aterrador e transforma-se em serena libertação. Como levar esperança? Em face das situações de injustiça, é o engajamento concreto contra elas que funda uma esperança histórica. Os processos vitoriosos de mudança, por menor que seja, sempre abrem um novo horizonte de esperança que confere sentido à vida e à luta. Nos momentos de desamparo pessoal, mais que muitas palavras, o importante é comunicar uma aura de serenidade e confiança aos desesperados. Essa aura só se conquista com a internalização de convicções tão poderosas que passam a fazer parte de nosso ser. Estamos nos braços do Pai e Mãe de infinita bondade. Por isso, podemos nos entregar aos seus cuidados, por ventos favoráveis ou contrários. Deus conduzirá nosso barco ao porto seguro. O caminho da vida pode ser tormentoso, mas o fim é bom e já está garantido pela certeza da ressurreição e pela promessa da vida eterna. A fênix ressurge das cinzas e das sombras da morte, pela esperança na vida transfigurada e feliz para além dessa vida.
Então, Leonardo faz essa reflexão. Ele faz essa reflexão e olha como ele enxerga a ressurreição de uma forma, né? E nós, espíritos, enxergamos de outra forma, como nos foi explicado, conversado, e bem... A nossa ressurreição é a ressurreição para a vida eterna, porque a morte não existe para nós, é apenas uma fase. Né, Rose? Nós ressurgirmos no nosso corpo perispiritual. Nós ressurgirmos quando nós reencarnamos. Então, a visão, graças a Deus, graças a Allan Kardec, aos espíritos superiores, que organizaram essa doutrina maravilhosa que nos aclara as ideias, graças ao nosso querido mestre Jesus, com esse evangelho, né, que foi a sua própria vivência entre nós, conseguimos enxergar de forma diferente. Jesus falou tantas vezes para a gente, né? E nós não conseguimos ter olhos e ouvidos de ver. No livro, como nós vimos na apresentação anterior, no Evangelho, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um norteamento a respeito disso. E eu vou partilhar com vocês mais uma vez para vermos a continuação dessas reflexões e que nos traz porque Boff nos diz aqui que eu me lembro o número do parágrafo. No parágrafo ele faz uma pergunta, né? Como levar esperança em face de todas as situações que a gente tem experimentado nessa encarnação? Como a gente vai levar esperança para as pessoas? Mas nós temos esperança, né? O que é esperança? Muitas pessoas confundem a esperança com a fé. A fé é um sentimento inato no indivíduo, podendo ser cega ou raciocinada. Isso nós sabemos, no Evangelho a gente vê isso. No Evangelho a gente tem essa, segundo o Espiritismo, a gente tem essa explicação. Porque a fé, conforme enxergávamos anteriormente, era uma fé cega. Acreditávamos naquilo que nos diziam sem raciocinarmos. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, muitas vezes, fomos fanáticos por acreditar, simplesmente por acreditar. Mas o Espiritismo, a doutrina espírita, traz para nós a fé raciocinada, né? Que apoia-se sobre os fatos e a lógica, e que a gente crê porque a gente tem certeza. E temos a certeza porque a gente compreendeu. Então, o raciocínio, toda a explicação lógica que o Espiritismo nos revela, nos mostra, nos explica, nos conduz o nosso pensamento para nos levarmos a raciocinar, faz com que a gente compreenda. E se a gente compreende, a gente acredita. Né? Você não pode compreender algo acreditar em algo que você não compreende. Vira ânsia cega. Vai acreditando sem entender. A fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. A fé é guardar no coração
a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocadas pelo perfume do sentimento. Não diz Emmanuel de uma forma muito, muito bela, né? Uma forma muito profunda. Eu gosto bastante de Emmanuel. E nesse livro, que tem essa pequena citação, eu não escrevi aqui da onde eu tirei. Porém, é do livro que nós estudamos às terças-feiras também. É do livro Vinha de Luz. Então, Emmanuel nos diz, no capítulo 75 do Vinha de Luz, com o título Esperança, a seguinte explicação do que seja esperança para a gente. Ih, passei muito, peraí. Voltando aqui, né, mano? Isso. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, Emmanuel nos fala assim de forma tão, acho, poética, tão forte, né? E temos também, sobre a esperança, temos também a fala do nosso querido Paulo, né? Paulo de Tarso, em que ele nos diz, de forma sobre a esperança, nas aflições, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Na 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 9. Porque nós podemos ser perseguidos, mas nunca estaremos desamparados, né? E se cairmos, não estaremos destruídos. Porque essa é a esperança que a gente tem quando a gente tem a fé em Deus,
surge a esperança. As aflições faz parte da vida. Sofrimentos também. Mas, como ele diz aqui, entretanto, se a aflição nos alcançar, que ela produza a paciência. E a paciência produza a esperança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente crer em Deus, ter fé. Mas não só crer de forma... crer por crer, né? Crer de forma banal. Nós temos que crer porque temos que ter confiança. Essa fé que nos leva a ter essa esperança, que nos leva a ter a fé, né? Uma coisa levando a outra. Está baseada na paciência que temos ao percebermos que nós cometemos erros. Mas que nós não somos desamparados nunca. Não somos. Cometemos erros, mas temos a chance de refazermos, de tentarmos novamente, de construirmos, de nos convencermos, nos falando assim, poxa, eu errei. Senhor, me dê mais uma chance. E o Pai, né? E o Senhor, e Deus, que é Pai, ele diz aqui, Pai e Mãe. Como eu vi essa semana no Haroldo Dutra Dias, ele falando, ele diz que Deus é homem. Deus pode ser, Deus é mãe também. Né? Porque Deus é pai e mãe. Quem é que nos acolhe com carinho, no colo quando pequenininho, né? Nos aperta ao peito? A mãe. Mas o pai também. O pai de amor, o pai de compreensão, também nos acolhe no colo, com carinho. Então, vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de Deus masculino. Ele diz, muito legal, que Deus é o coração do céu. Eu achei isso muito legal. Deus é o coração do céu. Né? Então, vamos tirar essa imagem de homem, né? De humano de Deus. Para podermos conseguir outros conceitos. Derrubando os velhos conceitos, a gente consegue novos conceitos, como a gente estudou hoje no Allan Kardec, na Revista Espírita. Palavras novas surgem a partir de momentos que coisas novas surgem. E se estamos sempre progredindo, a gente tem que mudar certas coisas para a gente cortar esses parâmetros que a gente tem, né? Essas ligações mentais. Então, como é que vamos crer num Deus vingativo, se isso não faz mais parte da nossa vivência? Jesus nos trouxe Deus Pai de amor. Deus amor, Deus bondoso, pacífico. Todos aqueles atributos que a gente estuda, que a gente sabe que sem um desses atributos ele deixa de ser Deus. Então, para podermos olharmos Deus como um coração do céu, né? Espaço, o coração do mundo, nós temos que tirar essa imagem de Deus como homem, ou como vingativo, ou como irritado com aquelas características humanas que a gente sabe que ele não tem, porque senão ele não seria. E para termos essa confiança em Deus e fazermos com que essa esperança chegue para dentro de nós, nos momentos em que estivermos abalados por alguma situação que achamos que não conseguimos controlar, para que a gente vai controlar? Nós temos que deixar Deus no controle. E para deixarmos Deus no controle, a gente tem que confiar.
Faça o que você puder fazer. Faça o seu melhor. Mas confie em Deus. Durante essa pandemia, a gente escutou muito, né? Estamos escutando ainda, ainda mais agora, que o tempo passa, 6 meses se passaram e vai passando para o 7º mês, e a gente escuta de muita gente a reclamação: meu Deus, isso não acaba, quando é que isso vai acabar? A gente está fazendo o quê? Pressionando Deus? Está querendo ganhar ele pelo cansaço? Confia, aproveita. Quanta coisa boa a gente faz, como o Rose hoje lembrou, né? Estudamos com diversas casas espíritas online. Olha que oportunidade maravilhosa. Olharmos os aspectos que a gente estuda da doutrina sob outras interpretações que talvez algumas vírgulas, alguns pontos, algumas palavras a gente não tivesse percebido naquele texto que a gente já leu já estudou mais de 30 vezes. Lidarmos com pessoas que têm outros métodos de estudo, fazendo com que você se dinamize a sua forma de pensar, de buscar o conhecimento. Então, vamos dar tempo ao tempo, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Vamos confiar no que Ele tem para nós. E continuando aqui. A esperança nas aflições. Submetida à lei de causa e efeito, que rege o seu destino. A criatura humana compreende ao longo das experiências reencarnatórias que é responsável pelos seus atos e que, por meio da lei de liberdade, é livre na hora da semeadura, mas escrava no momento da colheita. Então, a partir do momento que a gente compreende que devemos... eu sempre viro no lugar errado. Isso. Que devemos semear boas sementes para poder colhermos bons frutos. A partir do momento que a gente presta atenção nas nossas escolhas, nós vamos ter o cuidado de semear sementes melhores, né? E como é que você vai semear esperança no outro? E você já sabe. Se você faz boas escolhas, você só vai colher bons frutos. Então, tira essa ideia antiga, pega esse homem velho, afasta ele, renova-se o homem, né? Ressurge como espírito. É mesmo, Fernando? E isso é obrigatório. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, fazendo essa boa colheita, plantando essas boas sementes dentro de nós, podemos dar ao outro aquilo que temos, né? Eu já li isso aqui? Vamos para o próximo. Nem todos têm o voo da fé. Nem todos podem oferecer o pão do corpo. Mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Que eu li no Via de Luz, no capítulo 75, com o título Esperança. Mas no Via de Luz, também temos no capítulo 58... Opa, Via de Luz está aqui. Com o título... Um momentinho para eu me localizar. Crises. O 58 chama-se Crises.
Ele diz assim: quando te encontrares em luta imensa, Emmanuel é maravilhoso, em luta imensa, quando te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, o espírito renovador é para aqueles que sabem ter esperança. Você renova todas as suas questões íntimas. Você renova a sua fé em Deus. Você renova todo o seu sentimento em relação ao outro. Você renova a sua visão sobre o outro, né? Porque você renovando a sua visão, vendo o outro como irmão, se ele está a sofrer, se ele está aflito, se ele está desesperado, se ele recebe uma má notícia de uma doença grave, ou em si próprio, uma doença grave, em alguém da família, alguém muito doente, muito querido, você tem, vamos dizer assim, uma carga, né, emocional, uma carga sentimental, uma carga de esperança para abraçar esse irmão, para fazer brilhar nele a esperança também de um mundo melhor. Você lhe dando esperança, você o auxilia a passar por esses momentos tão terríveis que a gente tem passado no momento atual. Conduzindo assim o nosso pensamento, conduzindo a nossa fé em Deus, reforçando a nossa fé em Deus. Eu aqui terminei, tá? Aqui estão as fontes. Então, eu tirei a parte desse estudo. Então, você renovando a sua fé em Deus, você cultivando a esperança dentro de você, na certeza de que Deus é o Pai e Ele não te desampara nunca. Ele não vai lhe faltar nas suas convicções, mas você tem que ter convicção disso. Você tem que ter a convicção de que essas coisas acontecem com você. Que essas coisas, que Deus não é Pai só do abastado, né? Não é Pai daquele que tem as coisas materiais. Deus é Pai de todos nós. Daqueles que têm e daqueles que não têm. Daqueles que podem e daqueles que não podem. Como é que Deus vai confiar na gente, não é? Em nós, para nós auxiliarmos o nosso irmão, como disse Jesus, amai o próximo como seu irmão, como a ti mesmo, a Deus primeiro. Então, amar a Deus é fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que nos ajudemos uns aos outros, amparemos uns aos outros, temos esperança aquele que acha que a morte acaba com tudo. Aquele que acha que se morrer, tudo vai acabar e está resolvido. Aquele que acha que a esperança é apenas uma palavra sem sentido. Leonardo Boff diz aqui no final, no último parágrafo, que o caminho da vida pode ser tormentoso, né? Mas o fim é bom. E já está garantido pela certeza da ressurreição, pela promessa de vida eterna.
E a gente, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá. Temos a vida futura. Temos toda a codificação falando do que nos espera. E com a lógica que ele nos traz, essas ideias, e com a lógica com que ele explica, que nós realmente compreendemos e acreditamos que esse Deus é Pai e Ele está sempre a nos amparar, a esperança vai cada vez dentro de nós aumentar. E tendo esperança, você tem como passar para aquele que não tem. Como? Apoiando sempre. Fazendo ao outro aquilo que você gostaria que lhe fizesse. Senhor, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que eu seja solidário na luta dos que buscam a justiça. Que saiba criar uma atmosfera de confiança ilimitada no vosso misterioso projeto de amor. Que tenha palavras inspiradas para suscitar a esperança inarredável de vivermos para sempre em vossa casa, com todos os que nos procederam na história. Amém. Porque temos que agradecer a todos esses nossos irmãos que vieram antes de nós, nos trazendo todas essas reflexões, né? Aqueles irmãos, desde que a gente estuda lá, né? Desde os profetas, estudados por Jesus, desde aqueles profetas que vieram antes anunciando a vinda dele. E Jesus, há mais de 2000 anos, veio nos colocar a par desse Pai amoroso. Então, temos durante os nossos predecessores, né? Tudo explicado direitinho. Então, temos que fazer o que agora? Utilizar todo esse conhecimento para nós mesmos, auxiliando aos nossos irmãos e deixando, colocando em prática, né? Tudo aquilo que aprendemos e deixando com que a esperança que se aflore dentro de cada um desse apoio, desse envolvimento, desse esclarecimento, que muitos deles não têm o esclarecimento que temos. E nós temos a obrigação, como cristãos, de repartir esses conhecimentos. E, principalmente, na prática, né? O que Francisco de Assis nos diz. Pregai o Evangelho. Se necessário, use palavras. Então, que possamos ser o Evangelho vivo, que possamos ser essa gota de esperança na vida do próximo, para que possamos alcançar aquilo que Deus espera de nós, né? Porque Ele espera, e Ele tem certeza, que nós seremos luz, né? Nós seremos perfeitos. E fazendo a sua vontade, chegaremos lá. Eu tenho para falar também sobre esperança. Meus irmãos, parece que a nossa irmã Denise congelou a imagem, né? Eu não sei se vai dar tempo dela retornar. Eu acredito que a internet caiu porque aqui está chovendo muito e o tempo não está muito bom. Mas
eu acredito que ela já tivesse encerrado a palestra dela e só faltava fazer uma leitura do livro, acho que era o livro Vinha de Luz, mas eu acredito que não vai dar tempo da gente aguardar ela encerrar a reunião, que ela até acabou, agora ela saiu. Então eu vou pedir, acredito que ela não dê tempo dela retornar. Então eu vou pedir para a nossa companheira Carmen fazer a nossa prece de encerramento. Então, muito gratos ao Pai, aos espíritos amigos, mentores, por essa noite de estudos. Pedimos permissão ao alto para encerrar essa noite de estudos de hoje, de terça-feira, com muita gratidão em nossos corações, com a lição da esperança, da fé, da esperança, e tenhamos sempre essa certeza de que a esperança nos faz mais fortes, mais corajosos. Ter esperança e saber esperar. E com a fé no Pai, que não nos quer mal, nos quer o nosso bem, apesar das tormentas, como disse Leonardo Boff, que o caminho da vida é tormentoso, mas o fim é muito melhor, que possamos ter essa certeza de que a caminhada pode ser penosa, mas que tudo vale a pena. Confiança no Pai, confiança nos nossos guias de luz, e que tenhamos a certeza de que tudo que passamos, todas as dores, as dificuldades fazem parte da nossa caminhada, nos fortalecem e nos traz o aprendizado de que precisamos para essa existência. Que Jesus abençoe a nossa irmã Denise, que ela continue trazendo o fruto de seus estudos, suas pesquisas, sua boa vontade, e que possamos voltar novamente amanhã, novos estudos, novas reflexões. Gratos, Pai, por essa noite de estudos. Fique conosco, Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Denise, você está com um trecho sobre a esperança que você ia ler agora? Lê para a gente esse pedaço aí no final, depois da prece. Porque caiu a tua internet. Caiu, eu continuei. Para a gente não, caiu total para você. Mesmo? Inclusive você saiu do ar. Eu vi vocês aí bem.